Olá pessoal, meu nome é Cristiana Costa, sou professora do NUSE Concursos e nós vamos aproveitar esse momento para falar sobre um tema importantíssimo de direito constitucional, que são os direitos políticos. Se nós pegarmos o artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, ele fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente por meio desta Constituição. Então, a Constituição ela deixa bem claro que nós exercemos o poder político de duas formas. Por meio de representantes eleitos, que seria o exercício indireto do poder político, ou exercemos também diretamente nos termos da Constituição. O exercício indireto, por meio de representantes, ele é feito pelo sufrágio, direito de votar e direito de ser votado. Enquanto que o exercício direto do poder político, ele é feito por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de lei. Assim, nós concluímos o rol dos direitos políticos previstos na Constituição de 88. Sufrágio, direito de votar e ser votado, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Eu vou começar pelo inverso, pelo exercício direto da democracia. Essa é a exceção à regra, porque em regra nós não somos consultados a respeito das decisões políticas que serão tomadas no nosso país. Quem faz essa decisão por nós são os nossos representantes eleitos. Entretanto, excepcionalmente, esses mesmos representantes resolvem nos consultar a respeito de uma decisão política. Essa consulta ela pode se dar por dois motivos. Porque a Constituição Federal obriga a consulta, como acontece para a gente desmembrar um Estado em que é obrigatório um plebiscito. Ou dois, porque a decisão é de grande importância e os nossos representantes preferem nos consultar para que a gente tome a decisão. Então, tanto o plebiscito como o referendo são formas de consulta popular. O que vai diferir o plebiscito do referendo é que o plebiscito é uma consulta prévia, onde os nossos representantes primeiro nos consultam para perguntar se nós queremos ou não um determinado ato político e depois, se nós dissermos sim, eles editam esse ato político. Já o referendo é o inverso. A consulta ela é feita depois da edição do ato. Então, os nossos representantes editam o ato político e depois nos perguntam se nós queremos manter esse ato ou se nós queremos retirar esse ato político. E aí a decisão ela é feita por meio de um referendo. Já a iniciativa popular de lei ela ocorre quando nós, os cidadãos brasileiros, assinamos um projeto de lei para que ele seja apresentado ao Congresso Nacional. Lembrando que, por mais que seja um projeto de lei de iniciativa popular, ele pode ou não ser apreciado, ou melhor, pode ou não ser aprovado pelo Congresso Nacional. A nossa assinatura não é uma garantia de que o projeto será aprovado, mas para isso é necessário, para a gente pelo menos apresentar esse projeto ao Congresso Nacional, começando sempre pela Câmara dos Deputados, é necessário que a gente consiga obter pelo menos 1% da assinatura do eleitorado brasileiro, dividido em pelo menos 5 estados distintos e com não menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Conseguindo reunir esse número de assinaturas nessa disposição que a Constituição estabelece, a gente pode pegar esse projeto de lei, que teve iniciativa do povo, e submetê-lo à apreciação do Congresso Nacional. Mas observem que isso tudo é uma forma bem excepcional de participação do povo nas decisões políticas do nosso país. Foram poucos os plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular que nós tivemos de 88 até hoje. Entretanto, a forma mais comum de nós participarmos da vida política do nosso país é por meio do sufrágio. E o sufrágio é a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Quando nós completamos 16, 17 ou 18 anos, idade esta, 18 anos em que o voto se torna obrigatório, nós precisamos fazer primeiro o alistamento eleitoral perante a Justiça Eleitoral, para aí sim a gente adquirir esse direito de votar. Logo, percebam que a capacidade eleitoral ativa, ela depende do alistamento eleitoral. Daí nós chamamos essa capacidade de alistabilidade, porque ela depende desse alistamento eleitoral.
E quando nós fazemos o alistamento eleitoral, nós adquirimos com ele o status de cidadão. Então é correto dizer que cidadão é a pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Ah, mas Cristiana, ouvi dizer numa matéria chamada Ética e Cidadania que o cidadão é aquele que está no gozo de uma tríade de direitos: direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Correto? Entretanto, os direitos civis e os direitos sociais, a gente entra no gozo deles no momento em que nós nascemos com vida. E só os direitos políticos é que não é automático. É necessário primeiro atingir o requisito da idade, depois fazer o alistamento eleitoral, para só aí a gente entrar no gozo dos direitos políticos. Então, quando a gente fala cidadão é a pessoa que está no gozo dos direitos políticos, já significa dizer que é aquela pessoa que tem direitos civis e sociais, porque ela nasceu com vida e agora adquiriu os direitos políticos. E é por isso que nos livros nós encontramos com muita frequência dizer lá que cidadão é a pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Corretíssimo. Mas para a gente adquirir a capacidade de votar, são necessários alguns requisitos. Então a gente vai falar agora das hipóteses em que o voto é obrigatório, o voto e o alistamento, em que o voto é facultativo e quando o voto ele é proibido. O voto ele se torna obrigatório a partir dos 18 anos de idade. É claro que o sujeito não pode incorrer em nenhuma hipótese de suspensão ou perda de direitos políticos. Mas em situação normal, nós somos obrigados a votar a partir dos 18 anos de idade. Somos obrigados a fazer o alistamento eleitoral e somos obrigados a votar. Por outro lado, o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos, para os maiores de 70 anos de idade e para os analfabetos. Então vamos lá. Maiores de 16, menores de 18 anos. O nosso código compreendeu que essas são pessoas que ainda não concluíram o seu desenvolvimento psicológico e intelectual. E por isso, para essas pessoas, o voto ainda não é obrigatório. Se a pessoa se sentir apta a participar da vida política, pode participar. Se não se sentir, também não é obrigada a participar. Enquanto que os analfabetos é a questão do desenvolvimento também intelectual, que é aquela pessoa que, por não ler e escrever, também não tem total capacidade de compreender a vida política do seu país. Se ela se sentir apta, como o nosso sufrágio é universal, e isso é cláusula pétrea, não pode ser retirado nem mesmo por emenda, o analfabeto ele pode sim votar, facultativo. E o maior de 70 já é questão física, de saúde. Uma pessoa com 70, 80, 90, 100 anos não pode ser obrigada a votar. Então, é facultativo. E o voto é proibido para os estrangeiros, porque eles não têm vínculo político com o nosso país, e é proibido também para os conscritos durante o serviço militar obrigatório. E a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser eleito, onde nós somos obrigados a ter uma série de condições, de requisitos de elegibilidade, como filiação partidária, domicílio eleitoral na circunscrição em que a gente quer ser eleito, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos e idade mínima. E as idades mínimas são presidente, vice-presidente, senador, 35 anos na data da posse. Governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 30 anos na data da posse. Prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual e juiz de paz, aquele que celebra casamento, 21 anos na data da posse. E para ser vereador, 18 anos, é o único que tem que cumprir o requisito antes da posse, no momento do registro da sua candidatura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula e nos encontraremos em outros vídeos a seguir. Até mais.